Voltamos então tratando das obrigações civis quanto ao modo de execução. Então, quanto ao modo de execução, as obrigações civis podem ser instantâneas, à vista ou imediatas, quando o cumprimento da obrigação civil se dá no exato momento da constituição da obrigação civil. Também a obrigação pode ser de execução diferida, quando ela é cumprida numa única vez, mas em momento diferente da constituição da obrigação civil, ou de execução periódica ou continuada, que é aquela obrigação civil que é cumprida de modo fracionário, aos pouquinhos, podendo ter início ou cumprimento já na Constituição ou não. Então, quando nós pensamos ali na situação hipotética do Alto Posto Ricardo com a distribuidora Ipiranga, o Alto Posto Ricardo é devedor de cumprir a prestação pelo lapso temporal de 3 anos. Então, ele vai executar por esse período a venda com exclusividade dos produtos. Já quando nós pensamos que uma transportadora ela vai uma vez por mês fazer o pagamento dos abastecimentos dos seus veículos. Então, quando ela paga o valor para o Alto Posto Ricardo, ela faz uma vez só por mês. Também, uma vez por mês, cada mês ela faz no dia 25 de cada mês o pagamento do valor. Nesse caso, se nós avaliarmos no contrato como um todo, nós teríamos periodicidade no cumprimento da prestação. Mas nesse caso, portanto, nós teríamos também uma obrigação continuada ou periódica, visto que o contrato com a transportadora não tem um prazo final de vigência. É diferente de falar daquele consumidor que chega lá para abastecer e paga no ato do abastecimento o valor do combustível, por exemplo, R$150. Então, é o pagamento em dinheiro feito pelo consumidor ao Alto Posto Ricardo, seria de execução instantânea. Se nós falássemos de obrigação diferida, no sentido de que o Alto Posto Ricardo contratou uma empresa para fazer a decoração da sala em que seria alocada a loja de conveniências. Então, ele vai cumprir a entrega do mobiliário numa única vez, mas em momento diferente da contratação desse mobiliário. Aí nós teríamos uma obrigação de execução diferida. Temos ainda a análise da obrigação civil quanto à liquidez do objeto. Então, a obrigação sempre vai ser certa quanto à existência, mas ela será líquida quando determinado o seu objeto e ilíquida quando determinável o seu objeto. Então, se nós pensarmos que o Alto Posto Ricardo é credor de X litros de gasolina todo mês, nós não temos a determinação lá no dia 7/7/2019 quantos litros iria o Alto Posto vender por mês. Poderia vender mais, poderia vender menos, era uma mera expectativa, mas era determinável mês a mês essa especificação da quantidade de litros de combustível vendido. Portanto, nesse exemplo, nós temos uma obrigação ilíquida. Quando eles fizeram a obrigação lá atrás, ela não identificava quantos litros o Alto Posto iria adquirir por mês, mas ela é determinável no mês de compra e pagamento do produto. Já quando nós identificamos, por exemplo, que o consumidor abasteceu o carro e abasteceu o carro no valor de R$100, nós temos uma obrigação líquida, porque foi determinado o objeto
que ele deve pagar especificamente. E por fim, mas não menos importante, temos a análise das obrigações reciprocamente consideradas. São as chamadas obrigações principais e obrigações acessórias. A obrigação principal é aquela obrigação civil com existência própria, que independe de qualquer outra relação jurídica, enquanto que a acessória é aquela obrigação civil que está subordinada à principal e, portanto, só vai gerar efeitos se vinculada a uma principal. Então, se nós pensarmos na multa contratual prevista lá no contrato de distribuição, a multa ou cláusula penal é uma obrigação acessória, enquanto a obrigação principal seria não quebrar a venda com exclusividade dos produtos Ipiranga, por exemplo. Ali nós temos alguns exemplos de obrigações acessórias, como fiança, juros, direitos reais de garantia, evicção, vícios redibitórios e a cláusula compromissória. Então, no caso da fiança, é um terceiro que garante a dívida do devedor principal. Então, essa fiança, não tem sentido falar, olha, sou fiador, tem que ser fiador de alguém que deve. No caso dos juros, falar, olha, devo juros. É diferente de falar, devo juros pelo atraso do pagamento do cartão de crédito. Então, existe a dívida principal, existe, portanto, a obrigação principal, que é o uso do crédito, através do empréstimo do crédito, e a questão dos juros, que são acessórios. A evicção é uma cláusula legal de garantia, que estabelece direito a perdas e danos se houver a perda da posse ou propriedade do bem comprado que se perdeu. E os vícios, portanto, a evicção, esse direito de perdas e danos, só tem razão de ser como acessório de uma compra e venda. É o mesmo que ocorre nos vícios redibitórios, que são defeitos ocultos, aquele que compra um contrato comutativo, ou seja, em que existe equilíbrio de cláusulas e que venha perder o objeto comprado, ou seja, venha redimir o contrato ou tenha depreciação econômica do bem em razão desse vício oculto. Então, também é uma cláusula de garantia que só tem razão de ser do mesmo jeito que a evicção nos contratos onerosos de compra e venda, portanto, os vícios redibitórios nos contratos comutativos de compra e venda ou doação onerosa. E a cláusula compromissória é aquela cláusula que substitui a de foro de eleição e estabelece que os conflitos advindos daquela relação contratual sejam submetidos à arbitragem. Só tem razão de ser esse vinculado a um contrato principal. Então, toda essa discussão, ela se dá quanto a obrigações principais e acessórias, porque o 92 e o artigo 233 estabelecem como regra que o acessório segue o principal, é o que nós chamamos de teoria gravitacional do direito civil. Mas o artigo 184, na segunda parte, ele vai estabelecer que, se for nula a obrigação principal, via de consequência será nula a acessória, mas se for acessória, a obrigação, se for nula a obrigação acessória, não necessariamente será nula a principal. Então, se nós falamos de uma multa ou cláusula penal cobrada acima do valor legal permitido, uma multa de 50% sobre o valor do bem. O que é legal em contrato civil é 10% do valor do débito, conforme o artigo 9º da Lei de Usura, que é o Decreto 22.626 de 1933. Tudo que ultrapassar esse valor é nulo, visto que qualifica usura. Então, essa cláusula acessória que fixa mais de 10% do débito é nula. Quando nós falamos de cláusula penal, moratória, pelo atraso do pagamento. Agora, essa multa, ela não torna nulo o contrato de distribuição como um todo, o dever de exclusividade da obrigação civil, por exemplo, que é a obrigação principal. E
terminando aqui, temos o desafio jurídico, uma questão da magistratura catarinense ano 2015. Então, a obrigação natural é judicialmente, então a resposta é a letra A, inexigível, mas se foi paga não comporta repetição. É o que nós vimos lá no 882 do Código Civil. O que tem de errado na letra B? Exigível, exceto se o devedor for incapaz, não tem exceção. Letra C, exigível e só comporta repetição se for paga por erro, não tem essa exceção. Exigível e em nenhuma hipótese comporta repetição, ela não é exigível. Inexigível e se for paga comporta repetição independente de comprovação de erro no pagamento. Então, não precisa fazer prova do erro do pagamento visto que ela não é irrepetível. Quando nós falamos da dívida de jogo, tem um detalhe ali pelo 813, que quando for dívida de jogo ou aposta, se o perdente for menor ou incapaz, aí sim será devolvido o valor. Então, há uma exceção a essa regra. Dentro do que nós estudamos ali na obrigação, quanto ao vínculo, chamada de obrigação natural. Então, é especificamente o 814 que trabalha essa situação do menor.